Eu me chamo César, represento a WT Distribuição e Serviços. É uma empresa que integra, né, a rede de distribuidores Alia, atuante nos mercados do Rio Grande do Norte e Ceará. E estou aqui para desenvolver um bate-papo, né, com vocês, onde iremos tratar sobre lavanderia, tá? Onde iremos abordar aí uma linha, né, uma perspectiva voltada bem mais para custo e produtividade, ok? Mas antes da gente entrar, né, no objetivo principal, vamos aqui fazer uma breve apresentação, tá? Uma breve introdução do que é a Alia, exatamente. Tá? Então, o que é a Alia? Tá? Uma rede, né, colaborativa de distribuidores independentes que atuam em todo o território nacional. Tá? É existente aí já há mais de 3 anos, tá? Atendendo, né, a uma tendência mundial, tá, de integração. Hoje, né, contamos aí com mais de 25 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Acredito que sejam em torno de 14, né, associados, 14 empresas, né, que integram a rede, mais de 1.300 cidades atendidas, mais de 250 especialistas, né, espalhados aí por esse país continente que é o Brasil, e somando também mais de 20 mil metros quadrados de área de armazenagem. Um dado interessante que eu estava pensando agora há pouco também, não sei se alguém já fez essa conta, né? São empresas que já têm uma história, né, uma caminhada bastante longa no mercado de higiene profissional, e acredito que se a gente fosse somar as idades dessas empresas, passaríamos aí de 200 anos de experiência tranquilamente, ok? Além, né, dessa abrangência nacional, também com uma perspectiva até de futuramente, né, abarcar, né, a América do Sul, a gente é membro, né, a Alia é membro da Network, tá? Uma rede também colaborativa que atua na América do Norte e América Central, juntamente com a Impax, né, cobrindo ali o território da Europa, a Europa e parte da Ásia. E aí, se a gente somar nessas forças mundialmente, a gente vai ter aí uma atuação em mais de 50 países espalhados pelo mundo, mais de 11 bilhões de vendas totais e mais de 115 empresas. A nossa proposta, a proposta Alia, né, ela se baseia numa venda consultiva, né? Não é uma proposta de preço de produto, mas uma proposta de serviço, uma proposta de valor, né, que leva em consideração todo esse ciclo de operação aí, desde a abordagem, onde a gente busca, né, compreender o cliente, entender as suas dores, né, enxergar o seu processo, tá, para que de maneira, né, através de uma expertise já desenvolvida durante um bom tempo, a gente tente ofertar para ele a melhor solução possível, né, com acompanhamento, de maneira personalizada, né, e isso dentro de um ciclo contínuo, né, porque eu acho que a venda consultiva ela nunca acaba, né. Na verdade, eu acho que a venda começa mesmo na hora que a gente fecha negócio, né? A gente nunca vai ter, digamos assim, uma tranquilidade, de achar que vendeu e o negócio tá pronto, está acabado, agora é só sentar, né, e curtir os resultados. Pelo contrário, né, o trabalho normalmente começa na primeira venda. A estrutura Alia, né, ela compreende, né, um escritório central que faz uma gestão, né, sobre contas corporativas, né, sobre empresas que têm multisites, onde a ramificação, a capilaridade promovida pelos distribuidores, né, associados, integrantes da rede, consegue levar ponto a ponto um atendimento personalizado. Um atendimento que, apesar de repente um cliente, né, ele ter sua central situada no sudeste do país, aqui em São Paulo, por exemplo, mas que tenha filiais, né, que tenha algum centro de distribuição espalhado aí pelo Nordeste, pelo Norte, Centro-Oeste, a gente vai conseguir atender cada empresa dessa, cada filial ponto a ponto, falando a mesma linguagem, entendendo a cultura local, certo? E aí levando realmente uma solução, uma proposta de valor personalizada para cada caso. É uma proposta que, é óbvio, né, hoje cada vez mais, né, a limpeza e higiene profissional, ela tem ocupado um papel relevante nas empresas. Tá? Cada vez mais a noção de que é importante investir em higiene e limpeza, porque esse investimento traz resultados positivos, né, no negócio de cada cliente, né, traz resultados porque busca promover, né, menores impactos ambientais, saúde e bem-estar, principalmente, que é um ponto que foi bastante tocado aqui ao longo de todas as palestras que ocorreram, tá?
a gente valoriza o ambiente. Então, cada negócio, obviamente, vai usufruir do resultado da higiene e limpeza à sua maneira, dentro daquilo que compõe, né, a sua estrutura de serviço, a sua estrutura de comércio. Tá? Enfim, né, chegando aqui para começar exatamente a falar um pouco daquilo que a gente se propõe, impactos na produtividade em hotéis e lavanderias. A gente, se alguém, né, tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre aquilo que a gente vai estar trabalhando aqui, ao final a gente vai reservar um tempinho para bater um papo mais personalizado, mais próximo, digamos assim. Tá? A gente não vai desenvolver aqui nenhuma conceituação técnica, tá? A gente não vai trabalhar os aspectos técnicos sobre lavanderia, até porque o tempo não nos permitiria isso, tá bom? A gente vai tentar, como eu falei no início, centralizar a nossa temática em cima de custo e produtividade. Tá? Lavanderia, dentro dos processos de higienização no mercado institucional, eu particularmente considero o processo mais complexo, né? Ele não depende, muitas vezes, de uma ação pontual, né? É uma coisa que normalmente é uma produção em massa, que leva em consideração, é influenciada por diversos fatores, né? Máquina, mão de obra, qualidade de água, mix de produto, temperatura, enfim, tem uma série de fatores aí que vão influenciar num bom resultado, e é uma estrutura realmente que acaba demandando, né, uma atenção especial, acaba demandando realmente um conhecimento, né, técnico de processo que possa ajudar a se obter sempre os melhores resultados. Tá? Hoje, né, para quem atua no mercado da lavanderia, atualmente no mercado de lavanderia comercial, estima-se que existam cerca de 23 mil, né, empresas, né, de lavanderia. Isso em se tratando apenas daquelas que comercializam, né, o serviço, porque lavanderia existe dentro de hospital, existe dentro de hotéis, né, existe dentro de indústrias. Então, considerando apenas as lavanderias comerciais, estima-se aí cerca de 23 mil. Tá? O Brasil é um país que usufrui do serviço de lavanderia ainda de forma muito incipiente. Tá? Cerca de 3% da população apenas, né, utiliza-se desse serviço. Porém, existem pesquisas aí que ditam que daqui a 10 anos, né, nos próximos 10 anos, até 2030, essa quantidade de pessoas que vão buscar por esse serviço, ela vai triplicar. Certo? Vão passar aí de 3 milhões, mais ou menos, certo? Que representa isso, de 3% para 10%. Então, a gente está falando aí de um acréscimo de cerca de 14 mil pessoas, 14 mil usuários que futuramente vão estar procurando esse tipo de serviço. Fica a dica para aqueles que são empreendedores, para aquele que tem, né, que atua no negócio de lavanderia comercial, já começar a olhar para o futuro e pensar como que estão, o que é que estão fazendo hoje, como é que estão enxergando, né, o seu mercado, como é que estão se relacionando com seus clientes, para que lá na frente venha aproveitar, né, essa massa, essa demandada de pessoas que vão buscar esse tipo de serviço. Tá? Para falar de custo e produtividade, né, é bom a gente dar uma conceituada, né, é bom a gente traçar aqui alguns entendimentos sobre determinados termos. Tá? Então, vamos falar de produção e produtividade. O que é produção? O que é produtividade? São termos sinônimos? Divergem em algum ponto? Algum está contido no outro? Então, só para a gente situar, né, vamos falar um pouquinho a respeito disso. O que é produção? Produção, né, nada mais é do que a quantificação da unidade, por unidade, daquilo que é produzido. Seja numa indústria, seja numa lavanderia. Então, uma usina hidrelétrica, por exemplo, ela quantifica a sua produção no quilowatt-hora. Uma indústria de cerveja vai quantificar a sua produção na quantidade de garrafas envasadas por hora, por dia, na quantidade de hectolitros produzido por dia. Uma lavanderia, né, vai quantificar a sua produção em quilos de roupas processados por hora, por dia, ou número de peças processados, né, por hora ou por dia. Então é importante a gente entender que a produção é nada mais, nada menos do que o número, a quantidade daquilo que é produzido diariamente. Tá? E produtividade, o que é produtividade? É a mesma coisa? Traz alguma coisa a mais? Certo? Produtividade, quando a gente começa a falar sobre produtividade, a gente vai estar falando sobre o quê? Vai estar falando sobre a maneira como a gente está produzindo. O resultado que a gente está obtendo lá no final é um resultado em que eu estou, né, consumindo menos insumos possível? É um resultado em que eu estou ali aproveitando
ao máximo a minha mão de obra, é um resultado em que eu estou conseguindo produzir mais em menos tempo. Opa, quando a gente começa a refletir sobre isso, então a gente está tocando no conceito de produtividade. Tá? Ou seja, produtividade está diretamente relacionado, diretamente vinculado ao quê? À performance. Falou em performance, também a gente está falando de qualidade, certo? Então, produzir é uma coisa, né? Produzir com qualidade, ter produtividade, é o X da questão, tá? E aí a gente precisa refletir, a gente precisa pensar a respeito disso, ok? Falou em qualidade, é obviamente, né, que a gente também precisa falar em custo, tá? Eu consigo produzir com qualidade com menos custo, com mais custo, como é que eu me relaciono com isso, tá? São diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais? Tudo vai depender da forma que a gente conceitua isso. Tudo vai depender da forma que a gente entende essas duas palavras, tá? É óbvio que qualidade é um termo que guarda uma certa relatividade aí, né? Tudo tem qualidade, tudo tem qualidade, tá? Eu posso ir num mercado comprar, sei lá, 3 toalhas para me secar por R$10, tá? Ela vai, se eu pegar uma toalha dessa e me secar, eu vou conseguir, né, retirar a umidade do meu corpo? Vou, tá? Se ela vai me dar um prazer, se ela vai me dar uma boa sensação, se eu vou levar mais tempo para secar, aí são outros 500, tá? Ou seja, funcionalmente, essa toalha que custa, sei lá, R$3, né? Estou exagerando aqui, ela tem a sua qualidade, porque funcionalmente, se eu insistir, eu vou conseguir me secar, tá? Agora, se eu comprar uma toalha, sei lá, da Trussardi, por exemplo, tá? Não faço nem ideia de quanto é que custa isso, tá? Eu vou me secar também? Vou. Funcionalmente, ela vai ter sua qualidade, porém, ela vai me dar, né, mais algumas sensações que eu posso, né, considerar como vantajosas, como interessante, como algo que eu tenho necessidade, como algo que eu valorizo, o toque, o contato, a maciez, enfim. Então, é algo que é bastante relativo. E aí é importante que cada empresa, né, todo mundo tenha uma noção muito exata de qual é o patamar de qualidade, né, que ela pretende apresentar para o mercado, apresentar para o seu cliente. Qual é a qualidade, qual é o nível de qualidade que o seu cliente, né, está querendo pagar, está querendo consumir. Isso eu acho que é um ponto essencial. A gente precisa, né, ter essa noção para poder se direcionar, para poder, né, estabelecer as suas metas, as suas diretrizes, ou seja, nortear o seu negócio. A partir desse ponto, né, sabemos o que queremos, eu sei o que eu preciso produzir, né, para quem eu preciso produzir, a gente começa a fazer as correlações com o custo, tá? Para eu conseguir atingir esse patamar, qual é o custo que é saudável? Qual é o custo que é viável para o meu negócio? Qual é o custo que vai realmente me promover lá na frente rentabilidade? Ou seja, que vai me dar realmente a produtividade que eu preciso para atender meu cliente e ao mesmo tempo, ou seja, satisfazer o meu cliente e ao mesmo tempo atingir as minhas metas e lucratividade. 2 pontos aí importantes, ok? Falando de lavanderia, obviamente, o objetivo de uma lavagem de roupa, de uma lavanderia, trocando em miúdos, é isso aí, obter roupa limpa, livre de contaminação, com boa aparência, em perfeitas condições de uso. Operacionalmente falando, esse é o objetivo de uma lavanderia, de uma lavagem de roupa, tá? Porém, como é que eu faço isso com viabilidade, certo? Como é que eu faço isso com produtividade? Esse é o X da questão. É onde a gente precisa realmente se debruçar para tentar observar quais são os fatores que estão influenciando, né, que influenciam o meu processo, qual a representação de cada fator desse no custo do meu processo para que eu possa, né, nortear as minhas tomadas de atitudes, direcionar realmente o meu processo de maneira mais adequada possível. E aí, assim, quando a gente vai falar nesses termos, quando a gente vai pensar nesses aspectos, a gente vai ver que a produtividade ela vai estar correlacionada, né, a toda o meu maquinário, vai estar correlacionado todo ao tipo de enxoval que eu lavo, vai estar relacionada ao quanto a minha equipe, a minha mão de obra está capacitada, vai estar direcionada, né, vai estar relacionada aos parceiros que me envolvem no meu processo, né? Não só parceiro de químico, mas o parceiro fornecedor de máquina, o parceiro que dá manutenção nos equipamentos, o parceiro que fornece meu enxoval, né? O parceiro que fornece o meu gás, enfim, toda a cadeia, né, envolvida na produção, né, no processo no processamento de roupas, tá?
Então, é importante, né, eu ter noção de que preciso de uma boa consultoria, de que a presença desses parceiros no meu negócio, ela é importante, né? Ela me traz valor, ela me traz resultados, e é óbvio que eu preciso mensurar tudo isso aí. Né? Você saber o que quer, beleza. Tá? Você investir para ter isso aí, ótimo, mas eu preciso mensurar, saber se eu vou investir, quanto é que eu vou trazer de retorno nisso, qual o impacto que tudo isso vai ter no meu cliente final, certo? Então, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de tudo isso aí, e a gente está falando de custo. Tá? Satisfação do cliente que vai me trazer um retorno lá na frente. Então, precisamos sempre caminhar. Né? É interessante que a gente está falando de lavanderia, mas é óbvio que o conceito serve para qualquer tipo de aplicação. Tá? Muitos são os fatores que influenciam, que interagem, como a gente falou anteriormente, no processo de lavagem de roupas. Né? Desde a parte mais mecânica, mais física, digamos assim, do que ocorre dentro de uma máquina, dentro da lavanderia em si, tá? Que envolve a ação mecânica da máquina, que vai envolver a qualidade da água, o tempo de processamento, a temperatura, perdão, a minha equipe, né? O aproveitamento da minha mão de obra, meu cliente, o que é que ele espera de mim, o que é que ele paga, né, para obter no meu serviço. Tá? A minha localização, que vai estar relacionada à questão logística, que também vai impactar no resultado do meu negócio, quando eu for compor os meus custos lá na frente. Tá? O tipo de sujidade, entende? São muitos os fatores, é muita coisa para a gente analisar, mas é necessário que a gente tenha noção sobre cada ponto desse e busque mensurar o efeito de cada ponto desse aí no nosso custo. É importante. Tá? E sempre estar fazendo essas perguntas. Tá? Então, diante de tudo isso, eu tenho o meu negócio, né? Eu tenho minha lavanderia, eu tenho o meu mercado, eu tenho minha clientela, tenho minha equipe, tenho minha estrutura. E aí, será que eu me pergunto, né, como que eu posso reduzir custos? Eu acho que todo mundo pergunta isso. Aí é interessante também se perguntar, eu sei onde que esses custos estão concentrados? Lavanderia é um processo muito dinâmico, né? É muita coisa envolvida, né? E existem muitos centros de custos. Alguns mais palpáveis, alguns mais facilmente mensuráveis e outros nem tanto. Tá? Então é importante eu saber onde que tudo está concentrado. Eu sei, por exemplo, como produzir mais. Eu compreendo o meu processo, eu sei onde estão as minhas deficiências, onde estão os meus gargalos, o que eu preciso fazer para resolver determinadas dificuldades, determinados entraves para que eu possa, né, fazer fluir melhor a minha produção, né, ou seja, e sempre pensando na qualidade, produzir mais, com mais qualidade. Quando eu vou falar de custo, eu falo de preço, eu falo de custo em uso, eu falo de performance, eu falo de atendimento, eu falo de rendimento. Quando eu penso em parceria, né, qual é o meu conceito a respeito de parceria? Tá? Qual é o valor do serviço que um parceiro pode me prestar no meu produto, no meu resultado final? O que é que esse investimento que eu, de repente, possa fazer, fechando, né, um contrato com algum tipo de parceiro, vai resultar no meu negócio? Qual a aderência que essa parceria dá na qualidade do meu processo? Então, são questões aí que a gente precisa estar sempre, né, com a luz acesa, sempre com alerta, para buscar sempre mais. Tá? Lavanderia é um processo, né, é uma atividade que a gente não pode nunca estar satisfeito. É óbvio que a gente nunca deve estar satisfeito com nada. Tá? Mas, assim, mesmo quando tudo está sob controle, quando tudo parece muito bem, a gente precisa estar sempre buscando, né, as melhorias, sempre se preparando para que algo venha a dar errado, porque é o que acontece na prática. Tá? Porque existem muitos fatores ali que vão influenciar. Uma água que, de repente, altera a sua dureza de forma expressiva, vai gerar uma série de problemas, né? E até você, às vezes, descobrir isso, se você não estiver atento, se não tiver, né, na mão, né, o conhecimento sobre tudo aquilo que envolve no teu processo, você vai ter sérios problemas, você vai ter prejuízos, né? Você vai acabar tendo deficiência na sua produção, insatisfazendo o teu cliente lá na ponta, e isso aí é algo que ninguém quer, obviamente. Como é que a gente faz tudo isso? Como é que eu consigo entender o meu processo? Como é que eu vou conseguir saber onde que estão concentrados os meus custos? A gente precisa trabalhar indicadores na lavanderia. E não é só um, não é só dois, são vários.
tá? Eu preciso entender quanto que custa o meu quilo de roupa por hora homem. Vou estar trabalhando a minha mão de obra. Existem algumas referências, né, que ditam, né, digamos assim, uma condição saudável dessa relação. Onde que eu estou posicionado, né, com relação a esse índice? Qual o custo do meu quilo de roupa lavado? Né? Quando a gente fala quilo de roupa lavada, a gente está colocando aí a mão de obra, a gente está colocando aí os químicos utilizados, a depreciação do meu maquinário, a depreciação do enxoval, o gás, a energia elétrica, a minha logística, meu consumo com combustível, né, se for uma lavanderia comercial, enfim, tudo aquilo que, né, gera custos, eu preciso ter uma referência de representação dentro do meu processo para ter esse valor, né, de forma muito clara. Quanto que eu gasto para produzir cada quilo de roupa. Isso aí vai me dar referência para saber, né, para eu poder definir por quanto que eu vou vender esse meu serviço. Tá? Qual o percentual de retrabalho da minha lavanderia? Isso é custo também. Né? Retrabalho é sempre prejuízo. Você está fazendo algo que devia ter feito acertado da primeira vez, eu estou tendo que repetir. Qual o percentual de ociosidade da minha lavanderia, por exemplo? Eu tenho um maquinário lá que, de repente, tem 1 milhão de máquinas lá investido, tá? E, de repente, essas máquinas, né, durante o meu horário de expediente, seja 1, 2, 3 turnos, né, ela passa um determinado tempo, né, determinado volume de tempo ociosa, sem produzir, parada. E aí? Qual o valor disso? De tempo ocioso, de equipamento, de máquina, de mão de obra. Eu preciso mensurar. Então, assim, isso são só alguns exemplos, né? Existem muitas outras, né, frentes aí de custo que a gente precisa analisar, precisa computar para poder ter o domínio total do processo, certo? É interessante, né, que quando a gente fala desses custos, né, existe um que normalmente serve meio que de bode expiatório, né? Eu vou, né, meio que puxar a sardinha para o meu lado aqui, já que eu trabalho com fornecimento de químicos. O produto químico é sempre o fator, né, à frente de custo mais, digamos assim, mais evidente. Por que isso? Porque, primeiro, que é mais fácil de mensurar. Né? Qual é o meu custo de químico por quilo de roupa? Porque eu tenho uma nota fiscal, né, eu tenho uma contabilidade fiscal ali, todo mês eu compro X reais de produtos todos os meses. Tá? Se eu produzo tantos quilos de roupa mensalmente, eu consigo fazer isso aí, né? Fazer essa conta. Às vezes, quando a gente fala de uma lavanderia dentro de um hospital, dentro de um hotel, muitas vezes o gestor não tem um controle sobre isso, porque a conta de energia é a conta da estrutura toda do hospital, da estrutura toda do hotel, então ele não sabe qual é a parcela de consumo de energia elétrica que demanda para a lavanderia. Ele não sabe qual é a parcela de gás que demanda para a lavanderia, porque é uma rede só, né, é uma medição só do consumo de gás para a cozinha também, ou para as cozinhas que existem no hotel. Então, é um pouco mais difícil, né, mensurar esses índices, e aí, obviamente, o custo de produto químico ele fica mais evidente e, naturalmente, acaba sendo mais cobrado. Tá? É mais cobrado também por quê? Porque normalmente o parceiro de químicos é aquele que está mais presente, é aquele que está mais atuante no processo. Né? Apesar de existirem outros parceiros, tá, que também prestam serviço, né, para o processamento, né, para a produção da lavanderia, mas o de químico ele é realmente muito presente, ele está sempre ali, né, envolvido no processo, envolvido na capacitação, né, dos colaboradores, dos funcionários da lavanderia. E aí, nada mais natural do que ser sempre o primeiro a ser chamado. Né? Sem exageros, né, eu já tive uma experiência, né, de um cliente me ligar à noite porque a máquina dele tinha parado. Eu falei, pá, tudo bem, tua máquina parou, e aí? Não, mas a minha máquina parou porque ela parou depois que você instalou os seus produtos. Depois que eu comecei a consumir seus produtos, a minha máquina começou a dar defeito. Eu digo, cara, peraí, vamos pensar um pouquinho. Então, assim, o fornecedor de químico ele é sempre, né, o primeiro a ser ali, né, digamos assim, mordido na hora que os problemas acontecem. Tá? Mas, de certa forma, isso é bom, isso estreita a relação, isso, né, de certa forma, mostra, né, põe em teste, né, a parceria que foi estabelecida. Mas produtos químicos para lavanderias, na verdade, né, representam uma porção muito pequena desses custos. Mão de obra, né, passa da casa dos 50%. O produto químico vai estar ali transitando entre 5%,
talvez 15%, às vezes até 20%, né, da composição de custo de uma lavanderia. Então, é importante, mas existem outros, né, centros de custo que também precisam ser muito bem olhados, né, muito bem observados, para que a lavanderia acabe não tendo prejuízo, achando que está tendo uma vantagem, um benefício em função, né, de estar ali pressionando um fornecedor de químico para baixar preço, né, ou optando por a opção sempre mais barata. A coisa é um pouco mais além disso, vai um pouco mais além disso. Os fornecedores de produtos químicos que oferecem serviços de aconselhamento especializados, né, eles se diferenciam, né, e aí eles são vistos, né, como parceiros estratégicos. Tá? Isso está num blog de uma empresa de consultoria. Tá? E quando a gente fala dessa questão, né, da participação dos produtos químicos, da importância, né, dessas mensurações, a gente volta para aquele slide anterior, onde enfatiza, né, a importância aí de uma parceria, né, de um parceiro, de consolidar relações com empresas que possam realmente olhar para o negócio, né, lavanderia, para o negócio do seu cliente, com essa visão macro. Não só aquela visão de vender o produto por vender o produto, de chegar lá na hora de implantar, implantou, vamos embora, beleza, tchau, né, mês que vem eu volto aqui para tirar outro pedido. Então é necessário realmente ter uma presença, ter uma participação, ter um controle sobre tudo isso, conhecer não só aquilo que está vendendo, aquilo que está propondo, mas principalmente o negócio do cliente, compreender, entender a sua estrutura, certo? Saber quais são as suas dores e principalmente entender quais são as exigências dos seus clientes, para que você possa realmente ofertar para ele o serviço que seja adequado para aquele fim. Bom, depois de tudo isso, tá, a gente vai só fazer umas continhas aqui. Isso aqui é um exemplo prático, tá, é até recente, para tentar ilustrar para vocês essa relação de custo, né, entre esses fatores que a gente falou, entre químico, mão de obra, como que a gente precisa enxergar, como que a gente precisa olhar, né, se debruçar sobre os custos de uma lavanderia. Tá? Então vamos fazer umas continhas bem rápidas aqui, é simples, né, bem ilustrativo, só para vocês terem noção de como que a coisa se processa. Tá? Muitas vezes, onde a gente acha que está levando vantagem, na verdade está levando desvantagem. Ou vice-versa, às vezes quando a gente, de repente, acha que está levando desvantagem, mas está levando vantagem para o outro. Ou seja, é só uma questão de realmente é matemática, né? É fazer conta da maneira adequada. Um exemplo aqui diz o seguinte, tá? Bom, a situação é a seguinte, eu tenho um cliente, né, um determinado cliente lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ele já é um cliente já 3, 4 anos, né, cativo, ele apontou uma necessidade, né, um pensamento, na verdade, ele vislumbrou assim, para um futuro, né, a possibilidade de reduzir um turno de trabalho. É um cliente que trabalha, uma lavanderia que trabalha 3 turnos, 24 horas por dia. Tá? Então ele pensou, cara, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode, né, avaliar aqui a minha estrutura para que lá na frente eu possa reduzir um turno de trabalho. Tá? Ainda que eu tenha que fazer algum investimento, mas principalmente trabalhando aquilo que a gente tem hoje. Então a gente começou a pensar. Né? Até então estava tudo bem, né? Índice de retorno do cliente controlado, satisfeito, né? Mas aí isso é só para enfatizar o quanto a gente precisa ser realmente curioso e tentar sempre pensar, né, no algo mais, ainda que o cliente esteja tranquilo, esteja satisfeito. Beleza, colocamos a cabeça para pensar, começamos a analisar os processos, né? Começamos a olhar, né, a operação, conversar com os operadores, olhar a triagem, né, rever novamente o processo de triagem, como é que está carregando a máquina, medir os tempos de processo, quantidade de níveis, enfim, uma série de coisas que a gente começou a avaliar. E aí chegamos, né, a uma conclusão de que poderíamos, né, trabalhar, né, dentro, né, dos processos de lavagem algumas situações em que iria lá na ponta nos dar um retorno positivo no quesito tempo. Tempo é produção, né? Tempo é dinheiro. Então, inicialmente, o cliente ele tinha esse processo. É um determinado processo dentro de entre 11 processos que são, né, trabalhados diariamente na lavanderia, e esse aqui é um deles. Tá? É um processo que a produção mensal dessa lavanderia é na casa dos 80 mil quilos de roupa por mês. Tá? Esse processo em questão, ele representa um pouco mais de 30% de tudo aquilo que é lavado nessa lavanderia, tá? 25 mil quilos de roupa. A lavanderia ela tem uma estrutura de uma carga nominal de máquinas lavadoras, né, que contabilizam 240 quilos. 2 máquinas de 120, uma máquina de 60, somando tudo
Perdão. Esqueci exatamente as cargas, mais 240 quilos. Quando você divide aquela produção por 240, você tem o percentual ali de 31,6%, você tem um total de 107 cargas por mês. Tá? Então, esse processo corresponde a 107 cargas processadas no mês inteiro. Esse valor de água aí é só ilustrativo, tá? O cliente ele não paga água, então eu coloquei um valor aí bem simbólico mesmo, até inexpressível, só para a gente fazer uma medição lá na frente. O objetivo principal é redução de tempo. Tá? O processo ele tinha 4 níveis baixo, 4 níveis alto, tá? Então o volume de água gasto está ali, o valor, né, considerando aqueles R$4, você tem ali R$21 de consumo de água por processo. Tá? Totalizando 2.259 por mês, porém, principalmente, esse fator aqui, tá? Essa contabilidade ali, esse processo demandava com extração 101 minutos, 1h41 minutos. Tá? A partir do momento que o operador colocava a roupa na máquina, que startava o sistema, levava 1h41 minutos para o operador, né, do outro lado, começar a retirar a roupa. De produto químico, né, resumindo, ele tinha esse custo de 26 centavos por quilo, ou seja, no mês, né, R$ 6.692 era o que representava o custo de químico desse produto, desse processo. Após as alterações, após os estudos e alguns testes que a gente, né, realizou, a gente conseguiu encontrar um processo que se adequou perfeitamente à necessidade, ao tipo de sujidade, a característica das sujidades que compõem aquele processo, mantendo-se o mesmo índice de retorno, não houve nenhuma alteração, não melhorou, mas também não piorou, permaneceu-se no mesmo nível de controle. Tá? Porém, o processo no final, ele ficou dessa forma. Foi reduzido um nível de água apenas, tá? De 4 níveis baixo, o processo passou a 3 níveis baixo. Tá? Essa redução de nível significa dizer uma etapa do processo que foi eliminada. Em determinado ponto do processo, uma etapa foi eliminada. Essa eliminação dessa etapa, tá? Mais o tempo que se leva para encher a máquina, para drenar a máquina, né? Reduziu esse processo em 22 minutos. Passou a 79 minutos. Então, de 1 hora e de 101 minutos, baixou-se para 79. 22 minutos aí de saving, certo? Porém, o que é que aconteceu com a carga química? Né? Foi para 27 centavos, ou seja, aumentou o químico. Tá? A gente fez uma reconfiguração, né? Diminuiu a alcalinidade ali, aumentou um poder oxidante ali, acolá, e aí esse processo acabou aumentando. Aumentou o custo de químico para ele, tá? Reduzindo os 22 minutos de tempo. E aí a gente começa a fazer as contas, né? Exatamente essa ilustração é mais para mostrar para vocês o quanto às vezes a gente se equivoca, né, achando que o produto químico, né, é o meu grande problema na lavanderia, né, representa o meu custo, uma grande parcela do meu custo na lavanderia. Pelo contrário. Tá? O resultado final desse processo, dessa experiência, disso que foi feito nessa lavanderia é o seguinte: tivemos aí, né, um aumento, né, considerando, né, o consumo mensal de R$ 244 de químico. Só a água, se ele pagasse a água, já estaria batendo esse aumento de custo, já teria resolvido o problema. Mas o principal é isso aqui, né? Contabilizando-se aqueles 22 minutos por processo no final do mês, né, chega-se, né, vai chegar a mais 2.300 minutos. Isso representa uma capacidade, um ganho de produção de 30 cargas no mês, e 7.200 quilos a mais de produção que ele pode fazer. Ou seja, ele ganhou uma máquina por dia a mais nesse processo, certo? Então imagine se isso fosse uma lavanderia que todo dia fazia 1 hora extra lá de funcionário para poder dar conta da sua produção, né? O que representaria esse ganho frente a esse aumento inexpressivo de 1 centavo por quilo de roupa no químico? Se fosse 5 centavos por quilo de roupa no químico, 10 centavos talvez a coisa ainda compensasse. Porque ainda tem aqui custo de quê? Custo de energia, certo? São 22 minutos a menos uma máquina funcionando. Tá? A máquina funciona consumindo energia, certo? São 22 minutos a menos de ação mecânica no enxoval. O enxoval, a partir do momento que ele começa a bater dentro da máquina, ele está se depreciando, ele está se desfazendo, pouco a pouco. Então são 22 minutos a menos, né?
de ação mecânica. São 22 minutos a menos de ação química dos produtos que estão agindo ali também, que atuam também na depreciação do enxoval. Tá? Então, essas contas, né, a gente precisa ter muita atenção, ter muito carinho e paciência em fazer, porque às vezes o barato sai caro. Né? E às vezes aquilo que a gente pensa que é caro, na verdade, vai sair barato lá na ponta, certo? Lá na frente, porque o processo, né, os custos vão muito além daquilo que está naquela nota fiscal representando lá os insumos de produtos químicos, ok? E aí quando a gente pensa em hotelaria, né, a gente pode falar onde que está o impacto, né, da minha lavanderia, da qualidade da minha lavagem de roupa nos meus produtos, no meu processo. O produto de um hotel, né, ele se baseia em serviço, em ambiente, na limpeza e no conforto. A lavanderia está dentro exatamente desse último aí, tá? Então, se eu me perguntar também, enquanto, né, um empreendedor, né, do ramo de hotelaria que tem a sua lavanderia ou que terceiriza, né, o seu serviço de lavanderia, eu preciso sempre também ter essas perguntas aí em mente. Qual é a aparência do meu enxoval? Como é que ela está? Quando a gente fala de aparência, a gente está falando também de depreciação. Tá? Muitas vezes, um hotel, uma empresa, adquire um enxoval que deveria, de repente, sei lá, durar, né, por 2 anos, e aí quando chega a 6 meses, 8 meses, aquele enxoval já está com a aparência de que já foi usado 3 anos. Opa, isso é um problema. Onde que está esse problema? É no meu maquinário, é no tipo de produto que eu estou utilizando, é no manuseio, enfim. Eu preciso estar sempre atento a isso. Qual a sensação de toque, de cheiro, né, que é uma coisa que no Brasil ainda é algo que demanda-se, né, o público exige, tá? Perfume, etc. Qual a experiência, né, que meu enxoval promove a quem utiliza? Isso aqui está dentro desse produto do hotel, conforto. Então, um hóspede, né, ele só retorna para um hotel se ele estiver de bem com esses 4 fatores aí, com esses 4 produtos. O ambiente agradável, limpo, conforto, atendimento, que é o serviço do hotel. Tá? Então, assim, a lavanderia, quando a gente vai falar de impacto na produtividade, né, no negócio em si, seja uma lavanderia dentro de um hospital, seja a lavanderia dentro do hotel, ou seja a própria lavanderia comercial, onde o impacto do negócio está diretamente vinculado àquilo que é produzido, tá? Precisamos aí abrir nossas mentes, né, olhar um pouco mais além, né, olhar bem para o horizonte mesmo, para poder saber o que estamos fazendo, para poder identificar quem são, né, os partners, os parceiros que podem realmente me ajudar, que podem realmente agregar valor no meu negócio, fazer com que eu possa, né, produzir mais, né, com menos custo, porque é possível sim produzir mais com menos custo, se a gente tiver realmente a visão de negócio ampliada, se a gente não se bitolar a olhar apenas para um lado, ok? Agradeço a atenção de todos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente fica aqui à disposição, ok? Muito obrigado.